mais do interior, utiliza mais dialetos, ela vai ser confundida com uma pessoa que não tem muito conhecimento, né? Uma pessoa que, sei lá, é uma pessoa... essas pessoas que falam, observam ela como uma pessoa que fala errado, né? Fala assim, essa pessoa fala errado, essa pessoa ela fala tudo torto, né? E não é assim, né? Eu acho que é uma coisa que eu já escutei muito, assim, muito mesmo, principalmente dentro da minha família, de casos, assim, tipo, da minha avó, que ela fala meio errado, que ela tem um negócio, assim, de falar mais com a pessoa do interior, errado no sentido gramatical do negócio, né? Que tem a formalidade. E aí as pessoas acham que você não ser formal, você é uma pessoa que tem menos conhecimento, né? E é pelo contrário, né? Às vezes você pode ter muito conhecimento, não necessariamente ele na fala, né? O que que eu vejo assim, né, dessa situação? Para a gente olhar para esse movimento da sua avó, olhar para esse movimento, né, do sujeito interiorano, que muitas vezes é associado com a condição do caipira, né, esse repertório, né, que se usou para se descrever a fala do mais urbano, menos urbano, esses movimentos fazem parte de um conteúdo cultural que a gente abraçou, continua abraçando, sem muito bem entender por quê. Porque hoje, se a gente for pensar nas questões das grandes cidades, elas vivem as mesmas dificuldades que as pessoas que hoje estão no interior. Então, deixa eu adiantar uma conversa com vocês. Quando a gente está falando de variação linguística, olha só para você ter uma ideia. A gente fala de vários fatores. Um deles é a questão geográfica. Olha só, vamos colocar aqui todo mundo nessa história. No aspecto geográfico, leva-se em consideração o dialeto desse sujeito, que envolve o sotaque e algumas expressões. Por exemplo, meus meninos lá de Curitiba não falam estojo, falam penal. Eles não falam salsicha, eles falam vinha. E isso está posto. Não sei se a Laís já viu essa história, assim, mas está posto. Não tem conversa. Quer ver uma outra coisa? Quando a gente pega, por exemplo, essa situação das diferenças de significado, eu não percebo essas diferenças quando eu dou aula lá em Ribeirão Preto. Porque o fluxo... Aí depois o Matheus me ajuda com isso. Mas me dá a sensação de que o fluxo, né, de contribuição ali dos sujeitos falantes parece que é muito parecido com o do Paraná. O sotaque dos meninos lá é parecido com o meu. A forma como eles falam lá é parecida com a minha. Então, olha que coisa louca. Eu estou no mesmo estado que os meninos de Curitiba, mas me identifico dialetalmente muito mais com os meninos de Ribeirão, em outro estado. O que a gente diz, né, que as zonas dialetais, elas não estão relacionadas às fronteiras, elas estão relacionadas para a gente ao fluxo de imigração. Faz sentido isso para vocês, assim, Sim, né? na geografia? Uma composição cultural mesmo, né? De você ter, tipo, as levas migratórias, Ai, elas são muito importantes nessa formação, né? Porque você tem, por exemplo, levas diferentes, né? Enquanto no Nordeste você tem uma leva migratória diferente, o interior de São Paulo, o interior paranaense, esse interior do Brasil, ele é conhecido como uma marcha para o oeste, né? Que foi quando o Brasil ele começou, de fato, a se expandir para esse oeste, não necessariamente para o centro-oeste, né? Mas para o oeste do Brasil. Passa essa parte litorânea como essa parte mais importante e vai mais para o interior. E aí você tem uma grande leva migratória num processo até mesmo de embranquecimento populacional, que você tem uma grande leva de imigrantes europeus, né? Tipo italianos, alemães, poloneses, ucranianos. E eu acho que isso que traz essa... Aí eu posso estar falando uma fake news, uma besteira, porque agora não entra muito na geografia. Agora vai numa suposição que talvez pode estar certa. Mas eu acho que essa característica do porta, de soar mais forte, vem desses grupos étnicos que também, se você for ver eles, ouvir os alemães, italianos falando, você tem essa força na composição das palavras, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão. Um dia eu escutei isso e eu acho que eu acreditei. Pode ser uma fake news, né? Mas eu acho que faz um pouco de sentido.
E acho que a gente pode perceber também nessa questão, né, geográfica, que na maioria das vezes quem é do interior, né, é mais, sei lá, atacado por causa do sotaque, não sei. Por exemplo, eu não tenho mais sotaque, assim, não tenho mais sotaque meu, porque eu sou de São Paulo e eu cheguei em Londrina com o meu R de São Paulo. E aí agora, o pessoal fala do meu R de São Paulo às vezes eu já estou conseguindo puxar o R londrinense, que é muito contagiante. E aí quando eu chego em São Paulo, o pessoal fala que eu não tenho mais sotaque, porque o sotaque é daqui. Então fala porta, vamos testar. Porta, viu? Não dá. Eu posso falar não porta tem um e nem conseguir outro. dobrar. Não, O que significa? Ficou péssimo. Agora ela perdeu. Agora ela já não tem. ela não tem nem o paulista, nem o paranaense. Nem o do interior Mas do Paraná. você já pode apresentar o jornal, né? Não tem sotaque nenhum. Pois é.